Olá pessoal, Danilo Pinheiro, eu vou mostrar nesse vídeo para vocês o que a gente desenvolveu no DP Auto Rig System da versão 4.02.00 até a versão de hoje que vai ser publicada 4.03.00. Nesse período a gente desenvolveu bastante aqui, se a gente for ver na nossa planilha de desenvolvimento, a gente encontra aqui um log. Desde a versão 4.02 a gente acrescentou muitos validators, que é o que a gente mais vai ver nesse vídeo. Vou explicar para eles uma visão geral do que a gente tem, além de várias correções e melhorias no script, até chegar na versão 4.03, tá? A gente teve 50 subversões, então é bastante coisa para a gente ver, embora eu não vou entrar em detalhe em muitas delas, tá? Mas basicamente o que a gente teve no AutoRig foram muitas implementações de validators, tá? E algumas outras ferramentas também que a gente vai ver que a gente acrescentou. Nos validators, que é essa tab aqui, ó, a gente, além de ter os novos ícones que o Guga criou para a gente, tá? Ficaram ótimos, muito obrigado, viu, Guga? A gente tem várias funções agora de check-in, ou seja, quando você importar o seu modelo, você tem como verificar as coisas que ele pode ter de problemas para o rigging e já corrigir, ou então verificar e reportar o modelador para ele corrigir antes de enviar a versão final para o rigging, tá? Vamos lá. Duplicated name, ele vai procurar se tem nomes duplicados. Isso às vezes é complexo para o sistema técnico ter nomes de geometrias com o mesmo nome ou shape igual, tá? Então isso daí a gente evita, essa função verifica isso. A Freeze Transformation, se não tem nenhuma transformação no nosso Node. Geometry History é basicamente um Delete History by Type, que ele pode dar no momento de fix, se a gente quiser, tá? O import referenced file, isso daqui é quando a gente tem algum arquivo referenciado e a gente queira tirar ele de referência, a gente importa e limpa o namespace. Inclusive o namespace cleaner aqui também é bom para limpar guias. Quando a gente importa guias, a gente pode tirar o namespace dela daqui e ela vai continuar sendo funcional, tá? Show BP Cleaner é quando a gente tem alguns arquivos de modelagem que quando a gente abre ele, abre muitas janelinhas de Show BP, que é o Blend Shape, uma janelinha para Blend Shape, tá? Às vezes vem umas sujeiras assim no nosso modelo, que isso daqui limpa, tá? Unlock Initial Changing Group também é um problema que pode acontecer no nosso modelo, quer dizer que quando a gente vai tentar criar um cubo, ele nem cria um cubo na interface. Tá? Então isso daqui já limpa nosso interface, nosso arquivo do Maya, para ele não ficar com isso danificando a própria, os próprios presets do Maya. Tá? Aqui, Vaccine Cleaner é um limpador daquele vírus chinês que a gente tem no Maya. Tá? Eu aconselho vocês a sempre usar o Security Tool da Autodesk. Ela tem um plugin para fazer essa limpeza, mas mesmo assim, se não passar pelo plugin, a gente pode tentar limpar por esse Vaccine Cleaner aqui, tá? Quando a gente liga o AutoRig, ele vem com esses valores aqui todos desligados, tá? Mas você pode vir aqui ligar eles todos e checar, por exemplo. Ele vai verificar um a um, abrir para a gente um reporte de log para saber se isso daqui tem algum problema ou não. Nesse caso não teve nenhum problema, então ficou tudo verdinho, quer dizer que está tudo certo, tá? Se algum deles tivesse ficado, por exemplo, assim, ó, esse aqui tem histórico de modelagem, tá vendo? Se a gente verificar aqui, ele vai reportar que o Geometry History, ele está com algum problema aqui, tá? Aqui, Geometry History, cadê? Aqui, ó, encontrou um node com problema, que é o PCube1, tá? Nesse caso, a gente pode vir nesse botãozinho Fix, ou fixar todos, mas aqui no caso só ele que vai precisar, então quando vai no Fix, ele corrige, basicamente, ele deleta o histórico dessa geometria, tá? Todo assim os validators de checagem de entrada de modelagem, tá? Que a gente está separando aqui. Ainda vamos criar mais alguns aqui, porque a lista é grande dos nossos trabalhos de desenvolvimento, tá? Para check-in, e esses aqui de baixo são os checkouts, tá? Esses checkouts é quando a gente vai publicar o nosso rig
e a gente quer que o rig seja o mais limpo possível para enviar para os animadores. Então algumas dessas funções aqui vão verificar se existem sujeiras no rig e se existe alguma coisa quebrada ou alguma coisa que a gente precisa dar hide para enviar para os animadores e eles não danificarem o rig, tá? Então basicamente o Broken Network é quando a gente tem aquele... Vou criar um rig aqui para vocês verem. Vamos lá, vamos criar um biped simples, tá? Aí eu vou mostrar para vocês mais a funcionalidade do que eles limpam ou não, senão fica uma coisa muito aberta, tá? Vou criar aqui um biped simples e quando a gente cria um biped ou então quando a gente utiliza uma ferramenta que é uma ferramenta de Correction Manager, que a gente chama, né? A gente está corrigindo alguma pose, então a ferramenta ela utiliza um network, que é basicamente um node que a gente conecta coisas nele, tá? Se a gente for ver, a gente tem essa ferramenta aqui, ó, Correction Manager, tá? Quando a gente cria um biped, por exemplo, ó, ele vem com essas daqui já de default, por exemplo, o cotovelo e o joelho, ele já vem com eles instalados nessas articulações justamente para poder facilitar quando a gente faz o setup de correção da pose, tá? Aí nesse caso, esses aqui são simples, tá? Mas a gente pode ter alguns complexos e quando a gente dá uma quebrada neles, por exemplo, ó, se a gente for ver, cada um desses nodes de network ele tem várias conexões, tá? De cálculo de matriz, essas coisas de ângulo ou distância, depende do node que você vai criar, é o Correction Manager, tá? Bom, ele pode quebrar em algum momento e não ser mais funcional. Se ele não for mais funcional, por exemplo, ele usa dois locators para calcular o ângulo entre eles, por exemplo, tá? Então esse locator aqui, se a gente vier aqui e dar um delete nele, por exemplo, é um locator do cálculo, ó. Tá? É um locator de cálculo do nosso Correction Manager. Se eles não existirem, se eu deletar ele aqui, por exemplo, ó, vocês vão ver que o nosso Correction Manager vai estar faltando a conexão deles aqui. Tá? Se falta a conexão deles aqui, ele está quebrado, ele é um lixo no rig, que a gente precisa deletar todos esses outros nodes aqui que ficam como se fosse lixos mesmo. Tá? Olha, isso daqui tudo vai ficar de lixo desnecessário. Tá? Então, para isso não acontecer, deleta-se isso tudo daqui ou pela interface, você pode vir aqui na interface pedir delete, ele vai limpar, ou então o validator na hora de publicar o seu rig, ele vai verificar e falar, opa, peraí, tem um que está corrompido, ele não serve para nada, então você vai no fix, ele vai deletar toda aquela hierarquia que a gente tinha mostrado, tá? Então, esse aqui é o Broken Network Cleaner, que vai limpar Correction Managers que estejam estragados, tá? Color Set Cleaner é quando a gente faz Blend Shapes, e algumas Blend Shapes a gente usa o Shape Editor, e o Shape Editor adiciona um Color Set nelas, tá? Isso aqui só vai limpar a sua target de Blend Shape para ela ficar sem esses nodes que são desnecessários para o cálculo do rig, tá? Então a limpeza também. Outro é o Controller Tag, tá? Isso é quando você vai aqui naquele menu do rigging e você tem em algum lugar aqui Control, tá? Tag as Controller. Quando você faz isso, o seu controle começa a marcar um tipo de cache na animação e a animação torna-se um pouco mais rápida em alguns casos porque ele guarda o que o controle fez em cache. Tá? Eu utilizo muito pouco isso daqui, mas é útil para os animadores e a gente tinha até implementado isso para quando criar um controle no rig a gente já ter isso implementado, mas foi uma dor de cabeça porque na hora que a gente chegava na pintura de skinning da nossa geometria, às vezes não atualizava como deveria viewport por causa do controller tag. Então a gente passou o controller tag como um validator de checkout, ou seja, só vai adicionar no nosso rig quando a gente publicar esse rig e mandar ele para o animador. Aí isso é útil para o animador, mas para o rigging não. Tá? Control Hierarchy é uma ferramenta nova também. Ele vai verificar a hierarquia que a gente publicou a primeira vez com a nova hierarquia que a gente está publicando de controles quando a gente fizer uma nova publicação do nosso rig para animação, ou seja, a gente alterou o rig e vai publicar. Esse é muito útil, essa ferramenta, porque ela pode identificar problemas que ocasionariam uma animação
caso a gente publicar uma versão de rig que ela tenha nomenclatura de controle diferente ou alguma hierarquia de controle diferente, isso daí pode quebrar a animação. Então, essa ferramenta é muito interessante porque o André programou ela pra gente, ele é um dos nossos desenvolvedores do Defauto Rig System. Muito obrigado, viu, André? A gente tem isso daqui como uma ferramenta poderosa para evitar que a nosso rig quebre durante a animação se a gente fizer alguma publicação indevida, tá? Então ele verifica hierarquias. Display Layers, isso aqui é muito legal, foi o Caio Hidaka que criou pra gente, esse Validator também. Isso tudo aqui é trabalho em equipe, tá, gente? Não fiz nada sozinho, nunca a gente faz nada sozinho. E eu tenho sempre que agradecer o Caio, o André e o Saul também, que estão sempre ajudando a gente. Aqui, Display Layers, ele vai criar um Control Layers. Aqui, por exemplo, se a gente verificar, ele vai falar, opa, tem alguma coisa errada aqui, ó, não está funcionando. Eu vou colocar esse aqui dentro do Render Group, que vocês vão ver que legal. Ele vai verificar e vai falar pra gente, opa, tem problemas no Display Layers. Quer dizer que a gente não está com a configuração padrão que a gente normalmente envia o nosso rigs para o animador. Se a gente der um fix aqui, ele vai criar pra gente o Control Layers, colocar todos os controles lá dentro, tá vendo? E o Gel Layer, ele vai ficar com, aqui ó, ele vai ficar com as geometrias dentro do Render Group, tá? Então, é muito útil essa ferramenta quando a gente precisa realmente validar se todos os nossos controles estão no controller. Às vezes a gente adiciona novos controles e esquece de colocar no controller. Isso aí pode dar diferença na pipeline, tá? A gente só valida isso mesmo, tá? Existe Edit Mode, isso daqui é quando a gente está trabalhando com os correctivos do nosso rig. Existem alguns controles de corretivo, quando a gente calibra eles, a gente sai do Edit Mode. Então isso daqui verifica se tem algum Edit Mode ativo de calibração no rig e sai desse status, tá? Vai para Off e futuramente provavelmente a gente vai dar hide também nesses Edit Modes para não ficar nada para o animador encontrar na cena, que ele vai ficar tentando calibrar rig na cena de animação. Isso não se faz, então a gente vai omitir isso daqui para ele também em breve, tá? Hide Correctives, isso daqui é uma coisa também que a gente criou. Eu não sei se a gente tem correctivos aqui, deixa eu ver. Esse rig aqui não tem correctivos. Eu vou criar um rig de correctivos para vocês entenderem o que eu estou falando de correctivos, né? Por exemplo, no Limb, ele tem correctivos. Se a gente clicar aqui em correctivo, ele já cria para a gente um network de correctivo. E os joints, que são os joints que a gente esquina, os joints de correção, tá? Ao invés de usar Blend Shapes, que é uma técnica antiga que a gente usava com o Pulse Reader, a gente agora usa esses joints aqui, ó, que são joints de, deixa eu aumentar um pouquinho o tamanho, só um minuto, joints de correção de deformação, tá? Isso aqui é muito legal quando a gente entende o que eles estão fazendo. A gente pinta o nosso skin, olha, ele vai dar uma forma melhor no cotovelo, no bíceps e no antebraço, tá? A gente pode acrescentar isso aqui também no punho, olha, se vocês forem ver o punho, ele rotaciona nos eixos e ele já identifica qual que ele tem que corrigir, então a gente faz a pintura deles, é uma correção da deformação, tá? E quando a gente tem isso, no Option Controls, a gente tem essa opção de Corrective Controls, tá? Se a gente habilitar eles, esses aqui são os nossos controles de calibração desses joints corretivos, tá? Por exemplo, aqui esse joint corretivo, quando a gente aciona ele, vou mostrar para vocês como a gente calibraria, por exemplo, o cotovelo. A gente fica na pose que a gente quer o cotovelo, a pose máxima que ele está entrando, tá? Como valor de intensidade, ele tem esse Edit Mode aqui, tá vendo? Esse Edit Mode, quando a gente habilita ele vai ajudar a gente a calibrar esses valores que estão aqui de calibration. Olha, esses valores de calibration aqui é pré-definidos quando a gente cria a guia, mas a gente pode editar eles para o nosso personagem, customizar e ficar mais bonito a integração que a gente faz com o joint corretivo. Então, nesse caso aqui, se a gente calibrar por aqui, ele já vai mudar a forma ali, por exemplo, ó, aqui eu posso escolher o quanto que ele vai mais para longe ou mais para perto, tá vendo? Calibra-se por aqui nesses atributos. Bom, a vantagem de utilizar o Edit Mode é que você pode ligar ele, tá? Você vai ver que ele até muda de corzinha ali, tá? Quando ele está em Edit Mode 1, a gente pode vir aqui e dizer uma outra posição que a gente quer que ele fique,
tá? E aí a gente, quando sai do Edit Mode, a gente entra com esses valores aqui, ó. Esses valores aparecem aqui atualizados, porque o Edit Mode, quando ele sai do Edit Mode On para o Edit Mode Off, ele vai atualizar esses valores aqui pra gente, tá? E aí depois, quando a gente fizer a medida da chamada do corrective, ele vai para esses valores que a gente calibrou lá, tá? No caso, aquele validator que a gente estava comentando, o hide correctivos vai esconder eles, tá? Eles vão esconder, por exemplo, ele vai setar o nosso option control aqui para esconder esse corrective control. Vamos testar? Se a gente vier aqui verificar, opa, tem problema, o option control está com corretivos, então fixa, por favor. Ele vai simplesmente dar hide nele, coloca 0 e dá hide com lock, ou seja, o animador não vai mais conseguir calibrar o nosso AutoRig, porque ele não tem acesso mais à informação de calibração. Isso limpa para ele e a cena fica menos tumultuada para ele aqui no Option Control, vamos dizer, né? Ele não vai mexer em atributo que possa danificar o rig, tá? Bom, outras coisas que são básicas aqui que a gente pode ver, vamos lá. Hide Data Group, isso é ótimo. Quando a gente vai publicar o rig, ele vai dar hide nesse Data Group, que é onde está guardando todos os joints, onde estão as coisas que o animador não precisa mexer. Então a gente já dá um hide nesse Data Group ali, ó, por exemplo, fixa, ele dá hide, tá? Publica pra gente já em hide, não tem mais os joints, para o animador ver, tá tudo organizado, tá bom? Keyframe Cleaner, se a gente tiver algum keyframe durante alguma pose que a gente coloque no nosso rig, na hora de fazer a pintura de skinning, para ver se a deformação tá boa, a gente às vezes marca alguns keyframes para ver, mexer as articulações e passar a timeline para ver se está funcionando direito. Isso daqui é limpado caso a gente tenha alguma coisa dessas no nosso rig, tá? Aí ele limpa para o rig e limpo para o animador, sem nenhuma entrada de keyframe em algum controle conflitar com a cena de animação, que eu sempre falo com os alunos do curso do Aprendiz Online, tá? Nunca a gente deve mandar para um animador um rig com um keyframe, porque senão ele vai conflitar com o keyframe que o animador vai fazer na cena de animação, tá bom? Então isso daqui valida pra gente que não tem keyframe na nossa cena, por exemplo, se tiver tudo ok ele vai estar verdinho, senão vocês já entenderam que dá para fixar, né? NG Skin Tools também é uma ferramenta importante que a gente utiliza no rigging normalmente, tá? E basicamente ela deixa um node que é indesejável para a gente publicar para o animador com esse node de skinning, por causa que o animador tem que ter o NG Skin Tools instalado no computador dele, no Maya dele, para ele poder ler a deformação do NG Skin Tools. Isso é um problema para o rigging. Então, basicamente a gente tira esse node extra do plugin e vai ficar com o skinning normal do Maya, que o animador vai conseguir ler. Então esse daqui limpa o NG Skin Tools, tá? Outra coisa, o Reset Pose é muito legal, porque a gente pode vir aqui e fixar, ele vai voltar a pose default do nosso rig, tá? Ele falou quais são as coisas que ele consertou aqui, era aquele controle mesmo do wrist que eu tinha rotacionado, transladado, na verdade, e voltou ele para a pose inicial, tá? Quando a gente dá o Reset Pose, a gente vai buscar no rig as poses que tem os valores default dos atributos, tá? Isso eu vou mostrar para vocês daqui a pouquinho numa ferramenta que a gente desenvolveu para editar os valores default do nosso rig em alguns controles, porque o Maya não permite a gente fazer isso para a interface, então a gente criou uma interface para isso. Eu posso até mostrar aqui de uma vez, né? Aqui, ó. Na parte de controls, a gente tem o reset, que é o mesmo daquele botãozinho de reset lá que a gente chamou. Tem o set, por exemplo, se a gente quiser marcar que o mesh ele é por default 0, a gente vem aqui nesse set, então ele marca esse mesh aqui como 0. Como que eu sei que o default dele é 0? Agora vem esse editor aqui que a gente construiu, que é uma interface onde a gente consegue ver os valores default. Tá vendo que o valor default do option control, ele aqui no caso do mesh, olha, ele está como 0, tá? Porque a gente acabou de setar ele como 0, mas a gente pode vir aqui e colocar ele como, se a gente colocar o valor que a gente quiser aqui, a gente pode setar ele com esse set, ou então a gente pode vir aqui e escrever, posso dele valor 1. Então, se a gente der um reset pose nesse controle, ele vai tender esse valor a 1 aqui, vai colocar o valor corrente, ou seja, o valor atual, como o valor de default, tá? Vou fazer o teste, ó, reset.
pronto, voltou lá para 1. Tá? Porque o valor de mesh a gente tinha setado ele como default 1. Essa interação aqui o Maya nunca permitiu para a gente, não ter um painel para isso, então agora a gente desenvolveu esse painel que nos ajuda. Se a gente tiver vários controles selecionados, assim por exemplo, ó, é só a gente pedir aqui Edit Selected, ele vai dar load nesses controles para a gente. Tá? A gente pode selecionar todos os controles, ele vai listar aqui. Caso a gente queira ver, por exemplo, só o shoulder, alguma coisa, ou o elbow aqui, você clica nele, ele vai selecionar só isso, vai ficar mais limpo a sua interface. Tá? É um painel que a gente criou para nos ajudar a editar valores de atributos, tá bom? Vamos ver o que mais que a gente tem de validators aqui. Site Calibration, tá? Quando a gente tem um rig, eu vou mostrar para vocês de novo num biped que é mais fácil, tá? Vamos lá rapidinho, biped simples. Quando a gente tem um rig, a gente tem alguns valores de calibração, como por exemplo dos valores de reverse foot do pé, tá? A gente pode calibrar de um lado esquerdo, por exemplo, e se esquecer de calibrar do lado direito, ou pedir para fazer um mirror da calibração de um lado para o outro. Isso daí, quando a gente exporta o rig, vai dar problema na animação, porque um lado tem uma calibração e o outro lado tem outra calibração. Vocês já vão entender o que eu vou explicar. Por exemplo, aqui, se a gente calibra esse por exemplo aqui, ó, foot rule plant, tá? Eu vou colocar aqui como 15, ou seja, ele só vai começar a fazer o foot rule, ó, depois de 15 aqui ele põe o pé no chão, tá vendo aqui, ó? Essa pontinha aqui vai dar pra gente entender o que eu tô querendo explicar, ó. Depois do 15, ó, ele ainda tá antes do 15, ele tá descendo. Encostou a pontinha do pé no chão, quer dizer, o sapato dele desdobrou ali, não sei como que chamaria isso, ele passaria por reverse foot. Olha a diferença quando a gente tem lá no nosso plant 0. Então, ali ele já está dobrando direto, tá vendo? Vou fazer assim para vocês verem os dois selecionados juntos. Eu acho que ajuda a gente a entender. Aqui, tá? 0. Vamos subir os dois pés juntos e eles vão, um vai descer, ó, uma calibração está diferente da outra, tá? Então isso daí na animação vai dar diferença. E para não dar diferença igual a gente tem ali, esse validator ele vai verificar se um dos lados está diferente do outro. Então nesse caso ele vai verificar, opa, o foot rule plant do lado direito não está igual do lado esquerdo, tá? Ele vai sempre privilegiar do lado esquerdo, mas caso o lado esquerdo esteja no valor default e o lado direito um valor calibrado, ele vai passar do lado direito para o lado esquerdo, tá? Uma outra forma da gente verificar a calibração dos controles seria aqui, ó, nesse painel de calibração, tá? A gente poderia selecionar esse controle e ele vai dar um mirror por outro lado. Se a gente não tiver nada selecionado e for querer dar um mirror de calibração, ele vai perguntar, opa, quer calibrar todos? Sim. Então ele vai transferir esse aqui que a gente tinha calibrado como 15 para o lado direito como 15 também. Aí o validator não vai mais achar problema, verifica o validator, está tudo certo, não encontrou nenhuma diferença de calibração de um lado para o outro, né? Agora, Blend Shape Target Cleaner é quando a gente tem várias Blend Shapes que não são conectadas no nosso rig diretamente por algum deformador, elas estão só como geometrias no nosso Recept Target, por exemplo. Ele vai verificar se existem elas e ele pode deletar, porque se for necessário a gente recriar, é só a gente vir aqui no Animation Editor, Shape Editor, e a gente vai pedir botão direito nela lá na Target. Aqui não tem Target, mas você pode pedir Rebuild, ela vai criar para você de novo ali na sua Outliner. Aí você pode trabalhar nela normalmente, tá? Não precisa dela existir na cena de animação do animador. A gente pode limpar o arquivo, ele vai ficar até menor em tamanho de bytes no seu HD, e no HD do servidor, no HD do animador, como seja, mas ele vai limpar, tá? Unknown Nodes Cleaner, ele também é bem simples, ele vai deletar igual esse Optimize Scene Size faz, tá? Ele vai deletar Unknown Nodes, ou seja, ele vai rodar esse botãozinho aqui, tá? Não é necessariamente esse botãozinho que o código chama, a gente chama realmente listagem desses nodes e deletar. Bom, a gente ainda deve implementar alguns outros desse aqui. Eu ainda tenho vontade de implementar, por exemplo, o Unused Skin Influence,
provavelmente a gente vai ter um novo checkout de validator aqui para ele e possivelmente também rendering nodes, que são os que a gente mais utiliza, tá? Para limpar a nossa cena. E o último validator que a gente tem até o momento é o Work in Progress Cleaner. Basicamente, quando a gente está criando o rig, a gente vai guardando aqui dentro do Data Work in Progress Group alguns objetos, alguns transforms, algumas coisas, qualquer coisa que você estiver criando no seu rig em temporário, você vai deixando aqui e depois na hora de publicar o seu rig ele vai simplesmente limpar essa pasta, esse grupo aqui, e deixar o grupo limpo sem necessidade de levar nenhuma coisa de construção para o seu animador, tá? Então isso daqui é uma coisa que a gente pode utilizar, que são os validators. Eu tenho aqui uma listagem interessante de mostrar para vocês algumas coisas também que foram implementadas além desses validators, tá? É muita coisa, eu sei, desculpa o tempo aí, mas a gente vai se agilizar aqui. Aqui, por exemplo, ó, a gente melhorou o nosso preview de imagem do Publisher. Ele agora tem o Autodesk Maya com a versão do Maya que for publicado. Isso aqui ajuda a gente a saber qual é a versão do Maya que o projeto foi utilizado para criar o rig, tá? Então isso daqui já implementa para a gente mais fácil, tá? Aqui é o editor que eu tinha comentado com vocês, já passei por isso para mostrar. A gente fez uma integração do DP Auto Rig System com o Discord, tá? A gente utiliza o Discord como comunicação em equipe, né? Então a gente pode editar aqui, colocar um webhook do Discord que você quiser que o publisher envie uma mensagem para você dizendo qual arquivo que foi publicado, por exemplo, tá? Então aqui um webhook para isso. Quem quiser saber mais informações depois pode me perguntar também, né, para eu poder ajudar vocês a entender, tá bom? Aqui o iLeads Pivot é uma nova opção que a gente tem no módulo de AI. Se a gente for ver aqui no módulo de AI, ele tem agora uma opção que é o Pivot, tá? Quando você ativa ela, vai aparecer um novo locator aqui, ó, que é um locator onde você pode colocar o pivô dos seus olhos, do olho do seu personagem, né? Não dos seus olhos, mas você pode colocar o pivô aonde você quiser, que ele adeque melhor a pálpebra DC por skinning, tá? Então isso daqui é muito útil quando a gente tem olhos ovais e que o olho já é bem oval. Então você coloca o pivô das suas pálpebras bem atrás, onde não coloca no centro da esferinha do olho, sabe? Você coloca um pouco mais para trás, e isso vai fazer com que a deformação desses locators aqui, ó, vou mostrar para vocês quando a gente cria o rig. Esse aqui serão as pálpebras, né? Se o pivô é lá atrás, ele vai fazer uma deformação bem melhor em relação ao olho oval. Imagine que aqui é o olho dele, ele vai descer ali, ó, bem mais fácil para você esquinar e ele funcionar, tá? Também é coisas que vocês podem tirar dúvidas com a gente, caso queiram saber um pouco mais a respeito, tá? Vamos ver o que mais que a gente tem aqui. A Renamer é uma ferramenta nova que a gente adicionou aqui no Extras, tá? Então, vou abrir ela aqui, Extra Renamer, aqui, tá? Essa ferramenta é muito legal porque eu sentia muita falta no Maya a gente colocar sufixos onde a gente queira renomear objetos numa cena. Se a gente tiver vários objetos e a gente quiser colocar sufixo neles todos, por exemplo, a gente pode vir aqui, selecionar eles, tá? Essa interface ela funciona tanto para hierarquia, ou seja, tudo que tiver selecionado, ou para quem tiver selecionado no momento, tá? Então nesse caso eu selecionei esses objetos aqui, ó, e a gente vai fazer o sufixo para eles, por exemplo, underscore gel, por exemplo, tá? Quando a gente vai no Renamer, o legal é que ele tem um painel que mostra o nome atual e o que vai se transformar esse nome depois, tá? Então a gente coloca o Rename assim, ele vai renomear para a gente. Eu sentia muita falta tanto do sufixo quanto desse painel de previsualização, tá? Esse painel de previsualização aqui para mim é uma coisa muito interessante, porque senão a gente só seleciona lá, não sabe o que está tudo selecionado. Realmente você vem aqui, consegue verificar que ele vai vai mudar o nome de um para o outro, tá? Por exemplo, a gente não quer o pcube, a gente pode vir aqui nessa sequência e procurar como pcube. Não, a sequência que a gente quiser, por exemplo, aqui, ó, merci, tá? Quero colocar merci. Aí eu posso colocar
quantos números vão ter, e paging, por exemplo, é quantos dígitos vão ter, tá? Por exemplo, se a gente quiser colocar 3, por exemplo, ó, ele coloca 0000, tá vendo? Além disso, a gente também pode colocar o sufixo gel, por exemplo, tá? Então a gente consegue renomear a nossa geometria facilmente dessa forma. É um painel super útil. Você pode pesquisar um nome e mudar ele, por exemplo, aqui você pode pesquisar por Merci e colocar aqui obrigado. Tá? Esse painel é super útil porque ele vai nos ajudar a visualizar o que vai ser renomeado na nossa cena, tá bom? O que mais que a gente estava vendo? Ah, tá. A gente tem uma coisa técnica que a gente pode chamar depois da publicação do nosso AutoRig. O pipeliner, você pode colocar um script em Python para ele ser chamado. Ele vai chamar a função do script, que é o main. Main é o método principal que vai ser chamado. Então, um callback que você quiser criar, você pode colocar aqui. Tecnicamente, isso quer dizer que você pode chamar scripts depois de executar a sua publicação da sua cena aqui, tá? Vou criar... só salvar aqui para vocês verem que, por exemplo, a gente pode pedir que o publisher, a gente preenche aqui as coisas que ele vai fazer, e quando ele publicar esse arquivo para a gente na nossa pipeline, que eu apertar publish aqui, ele vai rodar todos esses checkouts aqui que estiverem marcados, porque aqui está pedindo, ó, verify the checked validators, né? Nesse caso, esses são os validators que estão marcados. Se, por exemplo, eu não quiser algum deles, basta desmarcar aqui, ó. Ele vai publicar a nossa cena, mas não vai rodar esses validators que você não quer. Por exemplo, não quero voltar na pose inicial, não quero limpar blend shapes. Você consegue publicar e ele vai passar por esses que estão ativos e publicar a sua cena. No final da sua cena, que ele for publicar, ele vai chamar um callback, caso você colocar no pipeliner o lugar onde é para colocar o callback. Tá? Você digita ali o seu script e ele vai chamar esse script quando terminar a publicação do seu rig. Tá bom? Aqui nesse caso é uma outra ferramenta que o Caio criou para a gente, nos ajudando, implementando no Rivet, tá? No DP Rivet a gente tem a gente sempre usava uma técnica que era a técnica de Face to Rivet. Essa Face to Rivet significa que quando a gente tem os nossos... vamos colocar aqui só para vocês entenderem. Quando a gente tem, por exemplo, os nossos tweaks faciais, tá? E que a gente riga esses tweaks faciais, a gente posiciona, claro, essas guias, né? Onde a gente quer, a guia da boca, a guia da sobrancelha e tudo. Quando você rigar eles vão precisar seguir a sua geometria de alguma maneira, tá? E para seguir a geometria, a gente sempre pegava a geometria do rosto, recortava algumas faces nessa geometria do rosto para grudar nelas os nossos rivets, usando essa ferramenta aqui de Rivet. Tá? Essa ferramenta de Rivet, ela não tinha essa parte aqui embaixo, ó, Create Face to Rivet, então a gente grudava isso no Face to Rivet. A geometria de Face to Rivet que recebia os follicles que vinham do Rivet. E depois a gente passava para a geometria final do nosso rosto, lá que é o personagem que você está rigando. Essa geometria receberia um Wrap Deformer da geometria final. Então isso rig fica mais rápido se a gente usa Face to Rivet. Então o que fez o Caio foi implementar isso no nosso Rivet, de sistema de Rivet. Então quando ele cria isso, olha lá que legal, ele adiciona para a gente uma geometria, por exemplo. Essa aqui é um exemplo de geometria que a gente criou e o Face to Rivet já delimitou aonde é a área que ele precisa para grudar o Rivet ali. Então a ferramenta de Rivet agora está mais poderosa porque ela já cria isso daqui e renomeia para a gente corretamente essa Face to Rivet, já coloca no Models Group e deixa lá pronto para a gente poder fazer o setup, que ela já faz o Wrap Deformer. Então ela ficou muito mais robusta com essa implementação do Caio. Obrigado, meu Caio. Vamos ver o que mais que a gente tem aqui de coisas. Ah, sim, isso daqui é sobre o controller tag, que a gente falou, que ele cria esse controller tag. Isso pode ser prejudicial na hora do rigging, mas para o animador é bom. Então quando a gente roda esse aqui, controllers tag, ele adiciona isso em todos os controles na hora de publicar o rig,
que os controles que ele vai adicionar, todos os controles foram criados pelo DP Auto Rig System, porque ele vai buscar os controles por esse atributo que o controle tem, que é o DP Control. Tá? Ele vai ler se existe o DP Control, está ligado, e ele vai adicionar o controller tag. Então a gente faz essa adição somente nos controles criados pelo próprio AutoRig. Tá? Que mais? Além disso, a gente tem também uma implementação, que é o DPID. A gente tem uma nova ferramenta que trabalha os atributos do nosso rig. Então, por exemplo, aqui, atributos que a gente possa querer trabalhar, a gente vem aqui em extras. Tem esse aqui, ó, Custom Attributes. Esse Custom Attributes, ele mostra pra gente os controles que a gente tiver selecionado no caso. Se não você quiser selecionar todos, ele mostra para você todos os controles aqui e a listagem dos atributos que eles têm. Tá vendo? Aqui tá até um pouquinho pequeno, mas dá para vocês entenderem que ele tem atributos customs, né? E esses atributos customs, eles vão estar ativos nos nossos controles. Igual eu falei com vocês, por exemplo, esse aqui tem um DPID e ele tem o DP Control, ó. Tá vendo o DP Control aqui? Se a gente quiser ver e quiser deletar ele, por exemplo, da listagem que vai ser incluída no Controls Tag, a gente tem que deletar o DP Control dele, tá? Então a gente coloca 0 aqui, ele já vai editar ali pra gente, tá? Ou então a gente pode vir nesse Remove, ele vai mostrar quais que ele tem do DP Auto Rig System de atributos Custom e deleta, por exemplo, o DP Control. Pronto, deletou lá. Esse aqui ainda tem o DPID. O DPID a gente pode dar um update nele aqui, ele vai listar ali pra gente. Opa, tem alguma coisa que ele listou. Ah tá, tinha um custom ali que ele a interface, tá? A interface dele, não se preocupem, isso aqui é bom, ó. Eu vou corrigir isso daqui pra gente em breve, tá? Ele tava com a interface locked, tá? Então é só tirar essa interface locked, que eu acho que ele não vai ter esse erro mais pra gente. Bom, o que o Update ID faz é quando a gente tem um controle, aqui por exemplo, esse ID ele vai ser uma ferramenta, quer dizer, a gente vai criar uma ferramenta futuramente, tá? Com esse ID, que é o que a gente já está desenvolvendo atualmente, na verdade, tá? Esse DPID aqui, ele vai ser uma ferramenta para a gente fazer um validator dela. Aí, quando a gente tiver um validator de DPID aqui, vocês vão entender melhor. Ele vai simplesmente verificar se o ID não mudou e como era esperado. Então, se o ID mudar, pode ser que a gente tenha um rig que possa quebrar na animação. Então, a gente vai trabalhar um pouco mais com os IDs. Futuramente a gente vai ter isso mais desenvolvido, vai vir um validator aqui pra gente, tá? Bom, e se a gente, claro, quiser adicionar um novo atributo aqui, pode ser útil pra gente, tá? Aqui nesse caso a gente tem alguns que a gente já utiliza no DP Auto Rig System automaticamente, tá? Mas o DP Keep ID é um atributo interessante para vocês saberem, porque, por exemplo, se vocês tiverem uma geometria que é essa daqui, que com certeza ela vai ser deletada pelo Blend Shape Target Cleaner, porque isso daqui não tem conexão nenhuma com ninguém, ele vai ser deletado. Para ele não ser deletado, a gente vai adicionar, por exemplo, o DP Keep ID. Então, quando ele adiciona isso daqui, o validator não vai deletar ele, porque ele vai ser mantido, tá? Então, a gente pode ter coisas no AutoRig que quando for publicar não vai ser deletado. Então, a gente usa o Keep ID, por exemplo, do Not Skinit. Ele não vai aparecer, por exemplo, aqui na nossa listagem, se ele tiver o do Not Skinit. Aqui, ó, adicionei nele lá também. Então, se eu dar um refresh aqui nessa interface, ó, ele não aparece mais pra gente, tá? Ali, ó, não aparece, porque ele tá no do Not Skinit. Então, são coisas que a gente pode adicionar, tá? Isso daí também, se vocês tiverem alguma dúvida, vocês vão me perguntando pra gente poder instruir vocês melhor, tá? O que mais que a gente tem? Uma outra implementação que a gente fez foi cores que a gente pode mudar na nossa outliner aqui, tá? Então é o mesmo Color Override, que é a ferramenta que a gente já tinha, só que agora ela tem essa opção aqui de outliner, tá? Então o que você tiver selecionado aqui, você pode vir aqui e pedir, por exemplo, eu quero outliner dessa cor. Eu gosto muito bonito azul, assim. Aí você vai ver que ele vai se tornar azul, tá? Para quem você tiver selecionado. Se tiver vários selecionados, ele vai pôr a mesma corzinha neles. Se você quiser remover, é só nesse botão Remove e ele vai tirar. Automaticamente a gente já chamou essas três cores aqui para os três grupos principais. O azul é o Control Groups, o Data Group veio como amarelo
e o render group de laranja, tá? Mas a gente também poderia remover, você pode remover isso daqui, não tem problema nenhum. O all group a gente colocou ele como branco, porque ele, se vocês forem ver, é um pouquinho mais branco do que o default do Maya, que é um cinza. Também pode remover, tá? Quem não gostar de cores, só tirar, não tem problema nenhum. Essas são as coisas que a gente viu. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa interessante aqui para mostrar. Não tem, tá? Se vocês ficarem com alguma dúvida, pode entrar em contato. Eu espero que vocês gostem. Eu agradeço novamente a quem está nos ajudando a fazer o desenvolvimento do AutoRig. E agradeço você também por estar usando. E se tiver algum feedback do que não estiver funcionando corretamente, envia para a gente, que a gente está sempre corrigindo as coisas, porque nada é perfeito, né? A gente faz o nosso melhor, mas a gente também sempre tem o que aprender e o que melhorar, tá bom? Espero que vocês gostem e me avisem se tiverem alguma dúvida, por favor. Muito obrigado, valeu!